E aí galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro, você está no Cangaceiro HQ. Antes de mais nada, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você estar sempre ciente das novidades aqui do canal. Onde mais você pode encontrar o Cangaceiro nas redes sociais? Você pode me encontrar no Instagram, no perfil Cangaceiro HQ, e você pode também me encontrar no Facebook, também no perfil Cangaceiro HQ. As duas redes sociais vão estar linkadas aqui na descrição do vídeo. Onde mais, né? Onde mais? No podcast Salão do Tex, um podcast que eu apresento em parceria com o Par de Rafael, do Multiverso 38. E lá a gente fala unicamente do Ranger mais querido do Brasil, tá certo? Também vai estar linkado aqui na descrição, tá bom? E dito tudo isso, vamos ao tema do vídeo. Cara, por que eu falei tanto, né, das redes sociais? Porque eu estou tentando fazer um experimento que é justamente fazer uma espécie de link, né, com o Instagram e aqui o YouTube. E o que é que rola, né? Lá no Instagram eu coloquei uma caixinha de pergunta para que os membros, né, os seguidores, eles pudessem enviar perguntas para que eu respondesse aqui. Foram várias, algumas delas dariam um programa inteiro, né? Mas eu vou tentar responder aqui de forma bem objetiva e prática, tá certo? Eu vou começar pela pergunta do Fabrício Rosendo, tá bom? É uma pergunta simples e dá para responder rapidinho, né? E ele coloca o seguinte, ele perguntou para mim um top 3 de Ken Parker. Cara, é difícil. Primeiro que eu não li tudo de Ken Parker. Tem coisas que eu ainda não li porque eu tenho os formatinhos da VEC, tô pegando aí o da Mitos, né? Mas também tem os formatinhos da Mitos, mas assim, eu não tenho tudo que saiu, né? Eu acredito que não. Mas enfim, vamos lá, né? Vamos ao top 3. Eu acho que em terceiro lugar eu colocaria essa daqui, Ada. Ainda não foi publicado pela Mitos, ou republicado, né? Mas é uma história muito bacana e deu base para o Berardi, anos depois, escrever Julia Kendall. Então é uma história assim, linda e muito interessante do ponto de vista narrativo, tá bom? Segundo lugar, essa eu já resenhei aqui no canal, tô falando de A Lenda do General. Essa aqui é uma daquelas histórias que quanto mais você lê, mais você aprende. Aqui você tem uma versão do Berardi, né, e do Milazzo, do que foi o Custer, o General Custer, que é um personagem histórico real e que aqui ele vai ser abordado de diversas formas, né? Ele vai ser visto por vários, assim, digamos, muitos pontos de vista diferentes, né? Como se fossem várias versões da mesma história. E em primeiríssimo lugar tinha que ser ela, né, cara? Aquele que não se lembra, Shemako. Shemako foi publicado na coleção da Mitos, republicado aqui, ó, nesse formato que vem com duas histórias em uma, né? Eu tenho também a versão da editora VEC e, cara, assim, é uma história repleta de reviravoltas, assim, que exemplifica bastante o que é o Ken Parker, né? Porque aqui, eu vou logo antecipar, não há um final feliz. Ao mesmo tempo que você vai vendo toda a humanidade, toda a desconstrução do personagem e dos estereótipos de faroeste nessa história. Ela é muito rica, ela é muito interessante, tá bom? Então, por enquanto, esse é meu top 3. Pode ser que mude? Claro, pô, afinal a gente muda, né? Então vai que eu me sinta cativado por outras, né? Por outras histórias. A segunda pergunta é bem difícil, é do par de Rodrigo Artioli. E ele pergunta, né? Ele coloca aqui, ó, salve par de Jeff, o cangaceiro, beleza? Gostaria de saber seu top 10 de desenhistas favoritos. Cara, é difícil, porque eu gosto de muitos estilos bem diferentes um do outro, mas eu tentei aqui exemplificar, né, alguns. Claro que tem muita gente que está de fora e pode ser que esse ranking mude, enfim. Mas vamos de baixo para cima. Em 10º lugar, eu coloco o Nobuhiro Watsuki, é o desenhista do Samurai X ou Rurouni Kenshin. É um quadrinho shonen bem bacana, bem legal, né? Tem versão cinematográfica, tem anime, e eu acho muito interessante como a arte dele foi se modernizando ao longo da série de mangá.
E como ele consegue no traço dele, ao mesmo tempo que ele dá dramaticidade, ação e tal, ele também é muito bom no humor e fica legal o traço dele nas duas modalidades. Então é o Nobuhiro Watsuki. É um traço relativamente simples, mas que tem essa característica assim que não é todo mundo que consegue encaixar, tá bom? Em nono lugar é um paraibano, tô falando de Jack Herbert. E, cara, eu já entrevistei ele aqui no canal, vou deixar linkado em algum card aqui. E, pô, o Jack desenha demais, cara, ele desenha demais, demais, demais. E eu confesso que, assim, é no sombrio que ele se sobressai. O Jack Herbert, ele é um mestre das sombras e eu acho que ele deveria, embora ele na nossa live ele disse que tem muita vontade de desenhar a Action Comics, eu acho que ele deveria ficar na Detective Comics, ou seja, o quadrinho principal do Batman. Porque, cara, ele desenha demais, esse caráter mais sombrio é muito a cara dele, né? Ou então algum personagem nessa pegada aí, né? Bom, além dele, vamos lá, né? Em oitavo lugar, sem antes mais nada, né? Um abraço, Jack, tu é o cara. O oitavo lugar fica com uma mulher, Laura Zucchelli. Laura Zucchelli, ela é uma italiana, ela desenhou, ela digamos que ela fez muitas parcerias com Berardi e Milazzo, mas aonde eu acho que ela se sobressaiu bastante foi na série da Julia Kendall, pelo menos assim na minha experiência. E assim, alguns dos volumes mais incríveis, assim, tanto de arte como de roteiro, foram feitos com a arte da Laura Zucchelli. E é muito top, ela é muito detalhista, ela tem um traço delicado, mas que causa impacto nos momentos certos. Então, Laura Zucchelli, e ela está desenhando muito mais. É uma pena que ela tenha saído da galeria de artistas da Julia, né? Eu acho que a galera aí fica jogando para outros títulos, achando que esses títulos talvez sejam mais comerciais ou melhores, mas, poxa, Laura Zucchelli arrasou em Julia. Sétimo lugar, é um mangaka também, é o Takehiko Inoue, que é o autor do Slam Dunk, do Vagabond e agora, né, aqui no Brasil sendo publicado recentemente, Real, que é um artista assim que ele é extremamente realista, detalhista, mas tem aquela pegada meio clássica do mangá, sabe? E isso é interessante, né? E é muito bom com ação e também com comédia. A comédia dele no Slam Dunk é perfeita. E assim, é interessante também porque você acompanha a evolução do traço dele ao longo dos anos e o cara só melhora, né? Então, Takehiko Inoue é o meu sétimo lugar. Sexto lugar, o Ivo Milazzo, ele é o meu sexto lugar, que, cara, assim, não tem muito o que falar. O Ivo Milazzo, ele é um mestre, ele desenha pra caramba, ele tem um estilo muito próprio dele, que ele foi descobrindo principalmente ao longo de Ken Parker, né? Algumas pessoas torcem o nariz para a arte dele, mas eu particularmente acho incrível. E as artes aquareladas dele são ainda melhores. Então o cara é mestre mesmo em diversos estilos e técnicas. Então gosto demais do Ivo Milazzo. Quinto lugar, José Ortiz. O José Ortiz, ele é espanhol e assim, a minha experiência de arte com ele é em tex, e algumas das tex que eu mais gosto foram desenhadas pelo José Ortiz. Eu gosto do estilo dele em tex, principalmente porque ele tem essa característica de fazer uma arte mais sombria, mais suja. O western dele remete muito ao western spaghetti, né? Aqueles filmes italianos, né, de faroeste, que são bem sujos, lamacentos e tal, sem muito glamour, sabe? E isso ele consegue retratar, né, de forma que fica muito crua. E as parcerias dele com o Segura, né, enfim, de tirar o chapéu, é um dos ápices da trajetória de Tex como personagem. Em quarto lugar, Alex Ross. Cara, não tem como, né, bicho? A gente pode falar de muita coisa, né, de vários artistas, mas Alex Ross é uma referência mundial. Eu adoro a arte do Alex Ross.
extremamente realista. Assim, as cores que ele imprime são muito bacanas, são bem clássicas, né? Eu não diria que são realistas, elas são clássicas, elas remetem muito aos cartazes de cinema das antigas, né? Então eu gosto muito dessa pegada do Alex Ross. Eu particularmente prefiro ele como capista e não como quadrinista em si, porque eu acho que é muito estático o que ele faz. E assim, é bonito de se ver, tal, beleza, mas eu não sei se ele tem aí, nesse estilo, o dinamismo que eu aprecio. Então eu prefiro ele como capista, ou o lance lá de Marvels, né, que parece até um portfólio aquilo ali, cara, é só tela e mais tela, é muito bonito de se ver, mas como eu disse, o dinamismo eu acho que não é bem o forte dele, pelo menos não nesse estilo que ele vem seguindo. Mas é isso, é minha opinião, e assim, não diminui nada a arte dele, até porque ele é meu quarto lugar no meu top 10 nesse momento. Terceiro lugar, Mike Deodato Jr., né? Poxa, Mike Deodato desenha demais, cara, ele é um monstro. O cara desenha muito, muito, muito mesmo. E recentemente eu li o Redenção, né? Que é um western pós-apocalíptico futurista. E, cara, é muito interessante, é muito bacana. Eu tô gostando de ver essa fase fora da Marvel, fora da DC do Mike Deodato, né? Ele mais livre, pegando temas mais pesados, mais duros, tendo uma liberdade criativa maior. Gostei, tô gostando, e pra mim eu acho que ele tá numa fase muito boa, muito boa. Eu tô surpreso com o que o Mike Deodato tem produzido e cada vez mais abraçando seu próprio estilo de arte, né? Inconfundível. Mike Deodato, meu terceiro lugar. Em segundo, e claro, né? O cara tem que ser paraibano, hein? Em segundo lugar, eu coloco o Roberto De Angelis. Ele é um italiano, também do staff do Tex, mas o que me faz achar o Roberto De Angelis fenomenal é o seu trabalho na ficção científica Nathan Never. Eu li algumas histórias, né, do Nathan Never, e as que têm o traço do De Angelis são assim incríveis, assim, sensacionais, maravilhosas. Foi publicado na Mitos, foi publicado pela Grafite, né? E assim, pela Globo, enfim, várias outras editoras aí já, né? Deve ter tentado aí o Nathan Never, mas assim, é fora de série. Roberto De Angelis é muito bom. O que ele está fazendo em Tex Willer não é um terço do que ele é capaz de fazer, isso aí eu garanto com toda certeza. Não é um terço da capacidade do Roberto De Angelis, porque a capacidade dele em detalhar tecnologia e criar esse universo sci-fi é assim, é uma coisa de você parar e ficar horas ali analisando os quadros que ele faz. Então, é isso, né? Eu gosto demais do Roberto De Angelis. É isso aí. Beleza. Vamos para o primeiro lugar. O meu primeiro lugar, ele é um cara que ele desenhou muita fantasia, então muita espada e feitiçaria. E eu tô falando, claro, né, de John Buscema. John Buscema pra mim é o cara, velho. Eu adoro a arte dele, eu não canso de ver. E assim, o roteiro pode até às vezes não ser lá dos melhores, mas a arte é de cair o queixo. John Buscema é sensacional. O Conan dele pra mim é o definitivo. Eu leio outros artistas, tal, não tem problema, não vou entortar o nariz por causa disso, mas o Conan de Buscema pra mim é assim, é o que vem na minha mente quando a gente fala de Conan, e é isso, né? Bom, esse é meu top 10, ainda tenho como menção honrosa aqui outro paraibano, que é o Chico. Chico tá desenhando horrores, tá desenhando demais. Talvez se a gente fizesse uma lista um pouquinho maior, ou então se eu, sei lá, daqui a alguns meses eu colocaria ele, né? Ele entrou e saiu nessa lista, entrou e saiu, né? Digamos que ele ficaria em 11º, porque o cara desenha demais, tá bom? Bom, a próxima pergunta é uma acho que é Igor Paixão, é algo assim, porque eu cortei aqui o nome do cabra, velho, me desculpa, certo? Mas, Igor, você tá ligado, né? Tá ligado. Então, vamos lá. Ele botou aqui uma pergunta bem
bem bacana, né? Olha só. De todas as histórias Bonelli, qual foi a que mais te impressionou, tirando as do Tex, né? Cara, sem sombra de dúvida, na verdade são duas histórias da mesma série. Eu tô falando de Julia Kendall, claro, né, velho? Julia é a minha personagem predileta, quem me conhece sabe, eu adoro. E aí tem duas histórias da Julia que me impressionaram muito. A número 6, da série regular, né, normal, Jerry Desapareceu. Sensacional, uma das melhores histórias de toda a série de Julia. E a outra, ela foi publicada no 114, se não me falha a memória, que é Os Super-Homens. Essas duas histórias, elas são muito marcantes, né? Na Jerry Desapareceu, nós temos o sequestro de um garotinho e a Julia fazendo de tudo para ajudar uma mãe desamparada a encontrá-lo. O final é realmente surpreendente, o desenrolar da história é muito bem feito, é uma história perfeita em arte, em roteiro, tudo. Beleza? Então, Jerry Desapareceu e a outra história, né, Os Super-Homens, é um grupo de adolescentes meio que perdidos, né, e aí se apoiam numa interpretação deturpada e errônea do filósofo Friedrich Nietzsche, e eles começam a fazer atos de vandalismo, atos até mais pesados, criminosos assim, atos criminosos bem pesados, até que eles planejam um atentado na escola deles. Cara, é muito pesado, é uma história muito forte mesmo. Se você é professor, aluno, enfim, acaba sendo arrebatado por essa história, porque ela é escrita de uma forma muito realista. Então, são essas duas que me impressionaram bastante e mostra como a Julia é uma personagem sensacional, incrível e muito humana. Essa pergunta é do João Bosco e ele pergunta aqui: que quadrinhos você lê hoje que não lia há 10 anos atrás? Que quadrinho eu leio hoje não lia há 10 anos atrás? Cara, eu acho que, além de, assim, a gente tá num momento que tá vindo lançamento com força, né? Mas eu acho que o quadrinho que eu mais tenho lido, que eu não lia muito há 10 anos atrás, é justamente os nacionais. Eu não dava tanta ênfase aos quadrinhos nacionais. E a gente mal encontrava, a verdade é essa, né? Assim, os sebos que vendiam, as bancas, eram focados principalmente em Marvel, DC, e tinha ali Turma da Mônica, né, tal, mas eu acho que hoje eu leio muito mais quadrinho nacional do que li há 10 anos atrás. Faço questão, nas minhas compras, estar sempre incluindo quadrinhos nacionais, quadrinhos independentes, e é uma coisa que eu sugiro muito a vocês. Aqui no canal eu já fiz aqui, e também lá no Instagram, tenho 2 entrevistas com bate-papos, né, com artistas nacionais independentes. Então é isso, cara. Assim, tem muita coisa boa saindo aqui do Brasil e nem tudo é caro, muita coisa acessível mesmo, muita coisa que você pode dizer que é um preço no mínimo justo. E assim, é isso, né? Eu acho que é o que mais tem impactado, né? Assim, minhas leituras. Claro que, por exemplo, Julia, eu não conheço Julia há mais de 10 anos, né? Mas é uma personagem que eu encontrei por acaso e se tornou a minha favorita. Mas eu acho que os quadrinhos nacionais, eles realmente têm impactado mais atualmente aqui minhas leituras. É do H-Cólatras, do Clóvis do H-Cólatras, beleza? Então vamos lá. Um abraço, Clóvis, é o cara. E aí ele diz, ó: você acha que nos dias de hoje os quadrinhos ainda são vistos com preconceito? Exemplo, coisa de criança? Com certeza. Muita gente ainda enxerga os quadrinhos como coisa de criança, muita gente acha que é besteira, que é leseira, que é coisa de nerd, o nerdão, né, o nerdão. Se você é maduro, você tem que ler livros, e não é todo livro não, tem que ler, sei lá, filosofia, clássicos, né, essas coisas. Não é bem isso, né, eu acho que o quadrinho, ele tem uma linguagem muito abrangente e que pode servir para qualquer público. Depende da história, né? Depende da história, mas as pessoas ainda têm esse preconceito
E assim, não é só com os quadrinhos, eu acho que quase todo tipo de leitura sofre isso, porque o nosso país culturalmente lê muito pouco e valoriza muito pouco os estudos. Nós vivemos numa sociedade muito imediatista e consumista, né? E as redes sociais, assim como a TV e tal, fica incentivando isso. Então acaba que realmente a leitura vai ficando em segundo plano, porque é algo que você tem que parar, tem que saborear, tem que interpretar, né? Então a gente está muito acostumado a ver tudo mastigadinho, né? Então é isso, né? Eu acho que sim, muito preconceito ainda, né? Mas eu acho que tem mudado um pouco, né? Enfim, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Essa aqui é do Elder, do Estante do Tex. E aí ele diz aqui: qual foi a HQ responsável por expandir seu gosto por leituras? Cara, eu acho que foi um quadrinho que realmente assim me incentivou a querer aprender a ler. Esse é um ponto interessante e que tem tudo a ver com uma outra pergunta que está separada aqui, mas eu vou voltar a falar dele, que foi Capitão América número 3. Esse quadrinho ele é de 1979, foi publicado pela editora Abril, é um formatinho. Tinha o roteiro do Stan Lee e tinha a arte do Jim Steranko. Cara, esse quadrinho é muito bom, muito bem escrito, muito bem desenhado, e aquilo ali me despertou um interesse assim na leitura. E por quê? Porque a gente tá vendo um Capitão América ali, cara, que não é o escoteiro, não é o herói da liberdade e tal, enfim, não era uma panfletagem dos Estados Unidos, não. É o Capitão América como a gente conhece mais hoje em dia, né? Um cara que luta tanto pela liberdade, né, como pelos direitos dos outros e pelo certo, né? Então, hoje em dia as histórias do Capitão muito tem a ver com intriga política, internacional, ou um debate sobre os conceitos da cidadania, de patriotismo, né? A ideia de patriotismo que está sempre em evidência. E assim, essa história ela começa a falar um pouco sobre isso, né? Aí tem a participação da Hydra e tal, todo um negócio muito interessante. E foi uma história que minha mãe lia para mim, eu achava bacana e tal, mas ela nem sempre podia ler e reler a mesma história para mim. Então eu criei vontade de aprender a ler a partir dessa história. É isso. Eu vou colocar a capa dela em algum lugar aqui, tá certo? Tem uma pergunta aqui que diz, ó, como começou a ler quadrinhos? Essa pergunta é do Glaucio, do Fantasma Brasil. O melhor canal específico de um único personagem é o Fantasma Brasil. Se você tem alguma dúvida sobre o personagem, quer conhecer, tal, vai lá no canal dele, você vai aprender muito. Eu aprendi demais com o Glaucio e ainda aprendo. Então eu vou deixar linkado aqui o canal Fantasma Brasil. E ele pergunta, né, como começou a ler quadrinhos? Glaucio, meu irmão, um abraço, primeiramente, né? E como foi que eu comecei a ler quadrinhos, né? Ainda criança, né? Como eu estava na outra pergunta, né? Eu falei um pouco sobre isso. Minha mãe lia para mim Turma da Mônica e tal, mas aí quando ela trouxe esse quadrinho do Capitão América, aquilo me deixou, assim, perplexo, né? Assim, é muito bem desenhado, com uma temática mais complexa. Eu não entendia quase nada ali, nem sabia ler. Mas foi isso que me incentivou a querer ler mais rápido, aprender a ler e me virar sozinho para eu interpretar aquilo. Também me incentivou a desenhar mais, tudo a partir daí, desde criança. Eu nunca parei de ler histórias em quadrinhos. Eu parei de colecionar, mas nunca parei de ler história em quadrinhos na minha vida inteira. Nunca. Sempre esteve presente de alguma forma. É do Maca Coleção. E aí ele coloca: você acredita que estamos prestes a sofrer um aumento das HQs? Se for de valor sim, já estamos. A Panini e a Mitos, que são as duas maiores editoras aqui do nosso país, reajustaram seus preços e, cara, não tá legal não, velho. Tá caro, eu já deixei muita coisa, já deixei de comprar muita coisa e eu acho que é isso. Né? Infelizmente, o poder de compra do brasileiro está cada vez mais baixo e esses reajustes que, assim, às vezes
Tem a ver com todo o contexto internacional, mas também, né, as editoras não são bestinhas, né, cara? Então, é isso, né? Infelizmente a gente está passando por esse momento e cada vez mais a leitura, seja de quadrinhos, de livros, está ficando relegada a uma classe mais favorecida. Isso é triste, porque quadrinho, livro, não importa qual seja o tipo de leitura, é cultura, e a cultura deveria ser para todos. Que coisa. Esse é do MB Maia. E ele diz: você já ouviu falar do livro Herança de Sangue, um faroeste brasileiro, de Ivan Santana? Não, até você falar para mim, e eu deixei separado esse livro para eu comprar daqui a algum tempo. Já vi que tem no sebo aqui da minha cidade, e aí muito em breve eu vou pegar e dar uma devorada nele, né? Parece ser uma leitura interessante. Em um outro programa a gente vai falar sobre essa questão do western, né? Eu comprei um livro de western recentemente, de uma autora brasileira, e aí assim, bom, vamos lá, né? Mais pra frente a gente conversa mais sobre isso. E aqui é do Hugo Felipe. O Hugo Felipe, ele tem duas perguntas bem interessantes. Traduções que usam termos adaptados que não condiz com a temática da HQ te incomoda? As traduções, né? Olha, é até difícil falar, porque assim, para eu saber que ele está usando um termo adaptado, eu teria que ler o original. Mas a tradução, ela também não pode ser ao pé da letra, porque senão fica completamente descontextualizada. Então assim, se não tirar o sentido da frase, né, do período, enfim, não me incomoda. Agora, se alterar realmente o sentido das coisas, aí sim, pode chegar a incomodar, porque a gente vai ver num contexto geral, lendo toda a página, e a gente vai ver que não está bem encaixado. Então, é isso, né? A minha resposta seria sim e não, depende, né? Depende. E ele colocou até, ele complementou, né? Porque eu tenho quase um AVC quando eu vejo. Bom, né? Agora, como eu disse, né? Tem hora que a gente nem sabe que a galera tá adaptando, entendeu? Eu não costumo ir atrás de materiais internacionais. Eu tenho poucos quadrinhos aqui que são importados, mas não é uma prática, né? Então, como eu disse, vai depender de muita coisa. Bom, João Bosco, né? Ele também tinha colocado uma pergunta parecida com a do Glaucio, né, quando eu comecei a ler quadrinhos. Então, João, eu acho que eu acabei respondendo sua pergunta através da pergunta do Glaucio, beleza? Então, gente, foram essas as perguntas que foram enviadas, né? O vídeo ficou um pouco longo, eu espero que vocês assistam ele por completo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, curte, se inscreve, compartilha e bora ler quadrinhos.